Então, abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. A gente começou a falar domingo passado a respeito da intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus, ela leva a gente para vários lugares. Um deles é fazer de Cristo a razão da nossa existência. O outro é levar a gente para a adoração. E um outro é para levar a gente para uma adoração que é de maneira dinâmica e que coloca Jesus Cristo no centro. Mas hoje vamos ainda ficar nessa primeira parte, que é a parte que eu comecei compartilhando com vocês, de Apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1, a partir do versículo 10. Só repassando rapidinho aí da semana passada, Paulo diz assim, no verso 9 ele diz que ele tinha um motivo de oração. Esse motivo de oração pela igreja era para que ela pudesse discernir o que é melhor. Ele estava orando pelos irmãos, ele diz, eu oro para que vocês possam discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então guarda isso no seu coração. Quando Paulo ele recebe de Deus essa inspiração para escrever isso para aqueles crentes, ele tinha uma preocupação. Essa preocupação era dizer para aqueles irmãos, eu oro por vocês. Eu oro para que vocês tenham cada vez mais conhecimento, para que vocês tenham percepção. Presta atenção, está no verso 9. Para que vocês tenham cada vez mais conhecimento e cada vez mais percepção. Eu acho interessante porque em toda a história do homem, esse é um assunto relevante. Porque sempre os homens, sempre as pessoas precisam ser desafiadas para sair de um estado de topor, para um estado de sensibilidade, para que eles tenham uma sensibilidade para perceber as coisas, principalmente a nível espiritual, também a nível emocional, também a nível físico, mas o físico não é tão difícil, no emocional às vezes. Agora no espiritual, o homem sempre precisa ser lembrado de que ele necessita de conhecimento da pessoa de Deus. Por isso a palavra do Senhor diz que Deus se revela de várias maneiras. Uma delas, ele se revela na criação. Diz lá, os céus anunciam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras, manifestam, as obras das suas mãos. Para que isso? Para os pássaros, para os répteis, para que os mamíferos sem entendimento pudessem olhar para o universo e contemplar Deus? Não. O único que pode contemplar o universo e entender e ser convidado para conhecer Deus é o homem. Compreende isso? É para nós que Deus mostra isso. Então, sempre somos chamados. Quando você faz uma viagem e você vê uma beleza na natureza que você não havia visto antes, aquilo também é um convite para você refletir num Deus Criador. A Ana estava compartilhando agora, quando você vê intervenção de Deus numa situação crítica, essa intervenção não é apenas para o benefício da pessoa, mas é para que ele e as pessoas ao redor tenham percepção, sensibilidade de um Deus real, um Deus presente, um Deus na história, um Deus que se manifesta, um Deus que não está passivo, ele não está neutralizado, ele não está morto, ele não está ignorante às coisas que acontecem conosco. Não, é um Deus presente, um Deus que quer ser conhecido e ser percebido. E aí você tem que se perguntar,
Você é a pessoa que nesta manhã, que tem cada vez mais crescido no conhecimento de Deus e percebido Ele trabalhando na sua vida, para que você possa entender um pouquinho da intimidade com Ele. O verso 10, Paulo diz assim, para que vocês possam discernir o que é melhor. Porque junto com o conhecimento, a percepção, é necessário o discernimento. E para que esse discernimento? Para que vocês sejam, olha só o objetivo ligado aqui, para que vocês sejam puros, para que vocês sejam irrepreensíveis. Olha o alvo de Deus para a sua vida. Olha o alvo de Deus para a igreja. Olha o alvo de Deus para os seus filhos, para que vocês sejam puros e irrepreensíveis. Continuando aí no verso 11. Cheios, né, do fruto da justiça. Fruto que vem por meio de quem? De Jesus Cristo. Para quê? Nada é sem propósito, gente. Nada, quando Deus age, Deus não age simplesmente para que Ele possa bailar na história. Deus age com propósito. Tudo tem propósito. E aqui Ele está mostrando de maneira muito clara. Para quê? Para que haja glória e louvor a Deus. Glória e louvor àquele que é digno de toda glória e de todo louvor. Aí no verso 12, Paulo diz assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o quê? Está no versículo. Para o progresso do Evangelho. Nota que nesse início da carta, Paulo agora vai falar de algo, de uma experiência dele, que junta com todo um contexto de vida. A gente podia já pular para o verso 21, verso 20, porque se a gente ler esse 21, 20 e 19, se a gente ler de trás para frente esses 3 versículos, você entende perfeitamente a razão dele estar levantando esse assunto aqui. Então Paulo fala assim, no verso 12, eu quero que vocês saibam, irmãos, que o que me aconteceu tem servido antes para o progresso do Evangelho. O que aconteceu? A que Paulo está se referindo? Ele está se referindo aos acontecimentos que a gente chegou a ver aqui o ano passado. Lembra quando nós estávamos em Atos, fazendo leitura da viagem de Paulo? Ele tinha feito 3 viagens. Numa delas, ele tinha padecido muito. E ele estava preso agora. E ele está dizendo assim, o meu trabalho na obra de Deus tem me levado a lugares diferentes, tem me levado a anunciar o Evangelho e tem trazido para mim bastante sofrimento. E um deles é o fato de eu estar preso. Hoje, quando ele está escrevendo Filipenses, ele está preso. Está preso. Sem a liberdade. E ele fala assim, o que aconteceu antes tem servido para o progresso do Evangelho. Verso 13, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Ou seja, somente uma pessoa vivendo uma relação de intimidade com Deus pode dizer que todo o sofrimento dele, todo o resultado contrário na vida dele, obrigado, tudo aquilo que tem gerado cerceamento da sua liberdade, e ninguém, por melhor que seja uma prisão, ninguém gosta de estar preso. E ele está dizendo assim, tudo isso aqui tem resultado em coisa interessante. Uma delas é o fato de que a guarda do palácio, as pessoas aqui que estão presentes no dia a dia, perto da penitenciária, do palácio, perto da cela, aqueles que me vigiam, aqueles que me servem, aqueles que controlam a entrada e saída de pessoas, todos eles o quê? Eles estão cientes de que estou preso por causa de Jesus. Só uma pergunta, se você for preso hoje,
Se a polícia bater na sua casa, hoje não, hoje é domingo, mas eles vão na segunda-feira, 6 da manhã. É isso mesmo, tá? Mais ou menos 5, 6 da manhã. Então, sempre que você escutar no seu portão, na sua porta, algum barulho 5, 6 da manhã, pode ser a polícia. Se eles chegarem lá para te levar você, eles vão te levar para a prisão por qual razão? Por qual razão? Vocês sabem? Por qual razão você seria preso? Se deve, não tem que ficar surpreso. Quem tem que ficar surpreso somos todos nós do lado de cá que vamos ficar assustados. O que você fez? Né? Mas se você deve, você não vai ficar. E se você for preso porque você está testemunhando de Jesus, todos nós vamos presos com você. Ok? E nós vamos com você e vamos sofrer com você. Nós vamos levar água, igual me trouxeram agora, a gente vai levar água também. A gente vai levar o conforto que for permitido. E a gente vai orar. Não para que você seja solto. Essa é uma oração errada. Essa oração de ser solto, ela vem depois. Mas a primeira oração que a gente vai fazer é para que você seja Paulo na prisão. Para que as pessoas ao redor que não ouviriam de Jesus em outro momento, para que aquelas pessoas que não receberiam Jesus, ou a mensagem de Jesus em outro momento, mas que elas possam receber Jesus naquele tempo que você vai ficar lá. Pastor, isso aí é inconcebível. Não, isso é bíblico. Não, isso não pode, né? Voltando aqui no que você estava falando, como que a gente... Não que ele estava preso, ou seja, ele estava preso no hospital, né? Mas a primeira preocupação das pessoas do lado de cá, que é uma preocupação natural, é como que a gente vai lidar com a vida agora, né? Vamos embora. Por quê? Porque está preso. É perfeitamente compreensível isso. Agora, se você, meu irmão, for parar numa cela, for parar no porão de uma delegacia, for parar numa penitenciária, a oração que os irmãos vão fazer aqui é para que você seja, primeiramente, instrumento de Deus lá. Porque talvez naquele mesmo dia, um daqueles que estão ali com você vai morrer. E ele não pode morrer sem antes conhecer Jesus. Agora, de novo, quem é que pode falar sobre isso? Quem é que pode experimentar uma situação dessa? Alguém, veja aqui, veja comigo, que está em intimidade com Ele, que conhece Ele e tem sensibilidade, percepção para isso. Senão, é tudo o contrário do que eu falei aqui. Mas voltando aqui no texto, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, gente, maioria, esses termos quando aparecem assim é bem complicado, maioria ou minoria, né? Mas aqui diz, a maioria dos irmãos, guarda a próxima palavra aí, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Presta atenção em cada palavra deste versículo. A maioria dos crentes, não é uma parte, a maioria está motivada em Cristo pela minha prisão. Isso não é normal, né? Do ponto de vista do homem. Não é normal.
motivado no Senhor, não é uma motivação irracional, é uma motivação que tem o conhecimento do Senhor como base. E, diz ali, eles estão anunciando a palavra, ou seja, eles estão testemunhando de Jesus com maior determinação e destemor. Isso é simplesmente impressionante. Se você estivesse falando apenas do apóstolo Paulo, lá na prisão, fazendo isso, você diz, um cara que está preso não tem muito o que fazer, né? Não, ele está falando dos irmãos que não estão presos. Ele está falando dos irmãos que estão no encontro na Avenida Três Marias, 1093. Ele está falando dos crentes que estão em liberdade. Ele está falando dos homens e mulheres que estão com ele e estão motivados, e estão pregando o evangelho. E essas coisas acontecem por quê? Porque conhecem o Senhor e conhecem o propósito da vida. Verso 15. Ele faz um parênteses aqui, que é uma coisa muito interessante. É verdade, irmãos, que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Como é que você entende isso aqui? Então vamos lá. Aqui está o apóstolo Paulo, né? Sentadão aqui, e de vez em quando ele levanta, viu, Alexandre? É você. Né? Você é o apóstolo Paulo. Aí ele se levanta, e ele faz viagens, e ele escreve, e ele é bem incisivo no que ele está ministrando. Isso gera o que nas pessoas? Inveja. Não, pastor. Irmãos, gera inveja. É um homem que se converteu depois de todos os outros discípulos de Jesus. Todos os outros discípulos de Jesus foram chamados por Jesus, andaram com Jesus, ouviram Jesus, viram Jesus ressurreto, viram Jesus na cruz. Agora, anos depois, bastante tempo depois, aparece o Paulo. E ele diz assim, eu sou Paulo, antes Saulo, agora Paulo, apóstolo de Jesus. O que você acha que aconteceu no meio da crentarada? Arrepios. Como assim? Está pensando o quê? A gente conhece você. A sua história não é uma história legal. Você era perseguidor da gente. E aí, Paulo tem bastante trabalho para explicar para eles quais eram os requisitos de um apóstolo. Tinha que ter visto Jesus, tinha que ter ouvido Jesus e tinha que ter sido chamado por Jesus. Quando Saulo se converteu, como é que foi a experiência dele? Ele ouviu, ele vivenciou a experiência de ouvir, pelos olhos espirituais, ver e ser chamado. Numa experiência que ele diz, conheço um homem, se no corpo, no fora do corpo, não sei, que há tanto tempo atrás subiu aos céus e ali viu coisas que não são permitidas falar. Ele estava se referindo a ele próprio. Ou seja, o 12º homem, nesse grupo de apóstolos,
ele foi chamado de maneira diferente dos outros discípulos de Jesus. E ele tinha as credenciais de apóstolo. Por quê? Porque ele havia tido uma experiência muito pessoal com Jesus. O Jesus que ele perseguia. Porque quando ele ouviu, viu aquela luz, ouviu a voz, e ele faz a pergunta: quem és tu? A resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, quem persegue a igreja de Jesus persegue o próprio Jesus, cabeça da igreja. Então a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Não, eu não estou perseguindo você, estou perseguindo os cristãos. Não, você está perseguindo a mim. E aí todo o desenrolar disso você vê lá no livro de Atos. Então Paulo tinha todas as credenciais. Então agora, passado esses anos do ministério dele, ele está preso, ele está pregando o evangelho na prisão, o evangelho está progredindo, irmãos estão motivados. E aí o que você tem paralelamente aqui, acontecendo aqui de lado? Os invejosos. Irmãos, sempre que alguém se levanta para pregar o evangelho, aparecem os imitadores. Tem imitadores com 10 anos de idade, com 12 anos, tem um famoso aí que está proibido agora de 15 anos de idade. E não fique com dó dele não, tá? Está perseguindo o evangelho. Não, as pessoas não estão perseguindo o evangelho. Nós não temos perseguição do evangelho nesse país. Tá? Então tem os imitadores que normalmente quando são crianças, eles são induzidos. Tem os imitadores, quando eles já têm uma cabeça mais ou menos, eles são os imitadores porque eles têm ambição ou estão doentes. Existem doenças mentais, não convencionais, não interpretadas facilmente, que levam pessoas a um nível de esquizofrenia que faz com que ele acredite que ele é um ungido, um chamado, e ele tem uma missão, e ele fala dentro daquela faixa de fanatismo religioso. E ele não consegue discernir, nem para cima nem para baixo, ele fica sempre naquilo. E tem os mais velhos, que já têm outras ambições, outros interesses, maldades lá dentro deles, e eles se tornam também imitadores, fundadores de religiões, de igrejas, de congregações, com outras motivações, mas essas motivações nunca são para o progresso do reino de Deus. Presta atenção nisso aqui. Essas pessoas, quando elas estão pregando o evangelho, elas estão se levantando para pregar o evangelho, elas não estão pregando o evangelho por motivação do progresso do reino de Deus. Elas estão muito, mas muito mais interessadas no seu progresso particular, no seu nome, na sua denominação, na sua fundação como ONG, como instituição, desde que tenha recursos caindo o tempo todo nas contas bancárias. Tira tudo isso e eles não continuam na pregação do evangelho. E aí eu e você fazemos algumas perguntas assim: oh Deus, por que o Senhor, que é o Deus da palavra, o Senhor que é o Deus interessado nisso, o Senhor que é o dono da mensagem, o Senhor que é o dono do evangelho, por que o Senhor mesmo que tem o maior interesse nisso, por que o Senhor não fulmina essas pessoas? Por que o Senhor não dá cabo dessas pessoas? Por que o Senhor não elimina essas pessoas? Irmãos, Jesus falou a respeito disso. Olha, o trigo, o joio, eles crescem juntos. Então, começa por aí. Segundo, o Deus do Evangelho, o Deus a quem nós servimos, o Deus da Bíblia, não é um Deus imediatista. E talvez a resposta melhor para você ter, ela está aqui nesse mesmo texto. Deixa eu achar aqui para você. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja. Verso 16, estes, os que fazem de boa vontade, no verso 16, esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho.
no verso 17, aqueles pregam Cristo por ambição, olha, ele fala aí, por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que pode me causar sofrimento enquanto estou preso. E aí no verso 18, olha a resposta de Paulo, verso 18, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado. E ele diz, por isso me alegro, de fato continuarei a alegrar-me. Em outras palavras, é assim, nós pregamos o Evangelho pela motivação certa. Pessoas precisam ouvir o Evangelho pela motivação certa. Ok? Aqui do lado tem os egoístas, e não sou eu que estou falando, tá? Os egoístas, os ambiciosos, os sem sinceridade, os motivados para causar sofrimento no Paulo, porque tudo isso aqui, no final das contas, é uma competição que vem unilateralmente, um lado tentando competir. Ele diz assim, o fato é que eu não vou gastar tempo, não vou ficar bravo, não vou combater, não vou perder tempo, porque eles estão, de formas erradas, eles estão pregando o Evangelho. E as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Só vamos fazer aqui um recorte para você entender bem esse negócio aqui. Quando Paulo diz isso, significa que ele está dizendo, ok, vocês continuam fazendo essas coisas? Não, ele não está avalizando esse tipo de pregação. Meus irmãos, tem uma mensagem que você precisa aprender agora. A palavra é semente. Eu vou terminar aqui, tá? A palavra é semente. A semente transcende o semeador. A palavra de Deus é a semente. Essa semente vai para o solo. Não importa quem está jogando a semente, sejam homens e mulheres motivados por Cristo, motivados em Cristo, por causa da história e testemunho de Paulo, ou semente que está caindo das mãos de homens mal intencionados. A semente é a mesma. Ela está caindo das mãos de homens mal intencionados. A semente é maior do que o semeador. Entenderam? Por isso, você vai encontrar em lugares absurdos, debaixo de liderança de pessoas absurdas, de testemunhos absurdos. Por isso você vai encontrar lá pessoas convertidas. Por causa da semente e não por causa do semeador. Por isso Paulo podia dizer isso aqui. Eu me alegro e vou continuar me alegrando. Aí no verso 19 ele diz, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo. Então, o que ele tem aqui? Esperança. Ele está dizendo assim, o tempo que for necessário eu ficar aqui, eu vou ficar, mas eu sei que eu vou sair, porque vocês oram pela minha libertação e o Espírito de Deus, de Jesus Cristo, me auxilia. Eu vou finalizar aqui no verso 20 e 21. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eita! A gente conhece bem esse versículo, mas às vezes não lembra onde é que ele está inserido, né? Em que contexto ele está inserido. Então ele fala, aguardo ansiosamente, espero que nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também Cristo vai ser engrandecido. Onde? No meu corpo. Como? Pela morte ou pela vida. Pela morte ou pela vida.
Porque para mim, tanto faz. Posso morrer, posso viver. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Ah, Paulo, então ele quer morrer? Não, ele não quer morrer. E você pode continuar lendo depois ali o versículo. E ele vai falar mais ou menos assim, pessoal, para mim tanto faz morrer ou viver, para mim tanto faz estar aqui ou estar ali, mas eu já decidi uma coisa. É mais ou menos assim, tá, Paulo, mas se você tiver que escolher qual dos dois você quer, ele diz assim, ele já dá a resposta. Ele diz assim, eu já tenho uma escolha, eu quero ficar por causa de vocês. Só isso. Eu quero ficar por causa de vocês. Porque para lá eu vou de qualquer jeito, na presença do Senhor. Viver em intimidade com Ele, eu já vivo hoje. Ninguém precisa ir para o céu para viver em intimidade com Deus. A gente já pode viver hoje. Então, ele está muito, assim, muito transparente. O apóstolo Paulo, ele está totalmente transparente, dizendo para as pessoas assim, gente, nós temos um motivo para viver, um motivo para morrer, e é o mesmo. E você sabe a resposta, sabe? Amém? Para viver ou para morrer, o motivo é Jesus. Isso você consegue introjetar na sua alma se você entender um pouquinho dessa questão da intimidade com Deus. Intimidade com Deus tem a ver com sentimentos de afetos. Quem tem intimidade é aquele que está buscando relacionamento afetivo. Domingo que vem eu retorno ali e eu posso explicar um pouquinho melhor para você essa questão de intimidade. A intimidade você pode ter ela no nível pessoal, você pode ter ela no nível emocional, você pode ter ela no nível universal. Você pode ter ela a nível físico, você pode ter ela a nível emocional e espiritual. Vão sempre envolver afetos. Então, na vida de hoje, somos chamados, sim, a viver uma vida afetiva com o nosso Deus. Eu sei que amanhã, segunda-feira, quando você pegar a moto para ir para o trabalho, quando você pegar o ônibus para ir para o trabalho, quando você pegar o carro para ir para o trabalho, quando você pegar o caminho, a bicicleta para ir para o trabalho, quando você for andando pelo trabalho, quando você levar pancada durante o dia, quando você receber uma conta que não deve, quando você passar por experiências como eu passei essa semana, você diz assim, que intimidade com Deus, coisa nenhuma, o negócio aqui é resolver no tapa, né? Aqui é resolvendo um processo. Quem conhece o advogado aí para me indicar? Aqui é para resolver na base do murro no balcão, né? E aí, pá, vai resolver esse negócio ou não vai? Porque eu estou aqui esperando faz 7 dias, 6 dias. É normal que nós, no dia a dia, a gente desconecte dessa intimidade com Deus e tente fazer as coisas na base da carne. A nossa justiça. Tá vendo? Eu tinha que ficar mais uma semana lá, né? Tá entendendo? Nada é sem propósito. Deus abençoe vocês. Vamos para casa. Vamos ficar em pé. Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado por a gente poder, nesse encontro, ser edificado com testemunhos, os 3 testemunhos, sermos edificados com a Tua palavra, sermos edificados com o louvor. Oh Deus, obrigado pela família cristã, obrigado pela vida que nós podemos ter juntos como Teus filhos. E nós oramos para que esse início de semana seja um início de semana que motive as nossas vidas, desafie as nossas vidas, que a palavra do Senhor caia em nosso coração e crie raiz aqui dentro e desperte a nossa vida para uma relação de intimidade com o Senhor. Deus, não deixa a gente perder a sensibilidade, não deixa a gente se desconectar, não deixa a gente tentar fazer as coisas sempre do nosso jeito. Nos leve em paz, nos dê um dia abençoado de comunhão. Abençoe toda a Tua igreja, onde ela estiver agora, que o Senhor, como cabeça, direcione, oriente, que o Senhor mostre para cada um dos Teus filhos a Tua vontade, o Teu caminho, a Tua direção, e que todos nós possamos perceber isso
Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Shalom, até nosso próximo encontro. Domingo que vem tem café da manhã, certo? Domingo que vem tem? Que horas? 9, a partir das 9. Até lá.